Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Mayara Corrêa. Tudo bem, Mayara? Seja bem-vinda. Tudo bem, Charles? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, né? Trazer suas leituras, sua partilha. A Mayara, ela é profissional da área da TI e ela é membro da Sociedade Teosófica há pouco tempo, aproximadamente um ano. Porém, já é uma pessoa aí bem ativa, bem participativa, auxilia, né, na divulgação, na parte de mídias da Sociedade Teosófica no Brasil. E ela escolheu um livro para conversarmos hoje, de autoria da Annie Besant, que se chama O Poder do Pensamento, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Esse livro, Mayara, o título dele, né, eu acredito que já desperte, sim, a curiosidade de muita gente. É um tema assim, o poder do pensamento. Então, fala um pouquinho para nós, afinal, o que seria, segundo a autora, e segundo o que você entende, segundo o que você acredita, esse poder do pensamento. Afinal, o nosso pensamento ele é poderoso, mas como que funciona isso? Quando eu escolhi esse livro, e eu li um pouquinho o resumo ali para escolher ele, me chamou bastante atenção, porque ele não ficava de uma forma tão superficial como a gente vê na mídia. Tem se falado muito sobre o poder do pensamento, né? É uma coisa que as pessoas têm buscado e meio que tornou uma moda falar sobre isso. Mas eu acho que é algo muito mais profundo. E eu sempre tive a necessidade de entender as coisas, quando se junta a filosofia com a ciência. E eu acho que esse livro, ele toca justamente nessa parte. Porque ele não vai falar só sobre você ter um pensamento positivo para você atrair as coisas positivas na sua vida. Ele vai trazer um mecanismo de como essas coisas funcionam, né? A Annie Besant, ela traz muito a partir da ciência, que isso é uma vibração, e o mecanismo realmente de como esse corpo mental ele vai se construir, evoluir e tudo mais. Então, é dessa forma que eu olho para esse livro. Muitas vezes, né, as pessoas vão para um lado, né, a gente, óbvio, né, todos nós queremos soluções fáceis e rápidas para os nossos problemas, né, então, muitas vezes acaba indo na direção, né, muitos autores, né, coaches e pessoas, né, que falam sobre esses assuntos, vão no sentido de facilitar a sua vida, né, atrair fartura, atrair o emprego dos seus sonhos, atrair dinheiro, né, e assim por diante, a pessoa amada, a sua alma gêmea, e assim por diante. Que embora, claro, né, não estamos aqui para subestimar, né, o que cada um acredita, não é isso, mas os autores teosóficos, eles trazem isso de uma maneira um pouco mais profunda, né, um pouco mais séria. Então, porque na verdade o pensamento ele molda de fato a nossa realidade interna, principalmente, e externa também, em certo nível. Para o pensamento teosófico, né, o pensamento ele seria algo material, né? O que a gente pensa é de fato criado em níveis sutis, e essa criação ela é sutil, mas ela pode influenciar outras pessoas, e aos poucos, se a gente repete esse pensamento, conforme a intensidade de repetição, pode se tornar até uma espécie de ente vivo ali, né? Uma espécie de fantasminha ou de obsessor que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Depende da natureza do nosso pensamento. É um pouco assim, Mayara, como que a autora apresenta no livro? Eu entendo que ela discorre sobre toda a construção de estudo, mas acho que parte primeiro da gente entender, e acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, do como a gente cresce sem entender isso, que o pensamento, ele é uma energia, que o nosso sentir é uma energia, e por isso que entra nessa parte de se tornar algo palpável, né? Por isso que
a teosofia vai estudar isso a fundo, porque a gente acha que é só uma coisa que faz parte do nosso corpo biológico, vamos colocar assim, né? Para a gente conseguir chegar num resultado ou num desenvolvimento intelecto, tudo mais, mas é muito mais abrangente do que isso. E eu acho que a Annie Besant, ela traz toda a construção disso, explicando desde como é uma energia, de como aquilo se materializa numa partícula, né? Que o nosso pensamento, eu entendo que ele vai ser construído em 3 etapas. Então, você vai pensar, você vai sentir e você vai acreditar naquilo. Então, é de uma forma bem resumida, porque é muito mais complexo do que isso, né? Quando você passa por todas essas etapas, e como você disse, até de uma forma repetida, mas a intensidade que você coloca naquilo, a forma com que as coisas se constroem, através dessas vibrações, tudo vai se materializando para o lado de fora. Mas sempre se inicia dentro da gente, né? Então, a gente também tem que pensar na qualidade desses pensamentos. Porque muitas vezes a gente não tá com atenção, só tá deixando ele acontecer, fluir. Mas como é que isso vai se materializar depois, se eu não tô prestando atenção? Então, quanto mais denso, quanto mais com apego, com ego, mais vai atrair isso e vai se materializar. E quanto mais sutil, mais de luz, mais de amor, é o que vai se materializar pro lado de fora. E isso realmente interfere até no campo das outras pessoas que vão estar perto da gente, né? E aí eu vejo que tem todo esse desenvolver. E isso também leva ao que você comentou ali de como que eu posso atrair um trabalho melhor, um financeiro melhor e tudo mais. E aí eu acho que é outro ponto de atenção que a gente precisa trazer quando a gente tem um olhar um pouco mais filosófico e de busca também, né? Sobre a vida. Porque será que a gente tem que estar buscando isso? Ou é importante entender o funcionamento para a gente poder observar? E quando a gente observa, a gente não julga, a gente só está aberto para ver o que está acontecendo e a partir daí transformações acontecerem de uma forma natural e não induzida para que chegue em uma meta, um ponto específico de riqueza, amor ou coisa do tipo, né? E controlar o pensamento, né? Muitas pessoas falam, às vezes, a gente tem que controlar os pensamentos, né? E isso parece muito difícil, né? Como é que eu vou controlar um pensamento, né? Parece algo impossível até para a maioria das pessoas. Eu gosto da expressão educar os pensamentos, né? Então, é isso, porque o próprio Taimner, né, que é um outro autor da literatura teosófica, ele diz no livro Autocultura à Luz do Ocultismo, ele diz que é muito difícil frear um pensamento, né? Então, agora, vamos parar de pensar no elefante cor-de-rosa, né? Então, tarde demais, né? Falei, já foi, já tá no campo mental, nossa imaginação já agiu e já foi, né? Então, ele diz assim, é muito difícil frear o pensamento, mas eu posso substituir o pensamento, né? Então, ele apresenta até uma prática que ele chama de substituição nobre, né? Então, como assim, né? Então, você vai substituir, como você disse, né? A natureza do pensamento. Então, você pode substituir um pensamento que está te incomodando, e aí a importância da meditação, né? E a observação dos pensamentos. A questão não é parar o pensamento, mas é observar os pensamentos e saber quando você deseja retroalimentar, intensificar aquele tipo de pensamento ou não. Ou é um pensamento prejudicial para você, para os outros, e que você deseja descartar ele até para ele não ganhar tanta força, né? E no seu dia a dia, Mayara, você pratica meditação? Você consegue fazer essa observação e essas práticas de substituição? Ou na prática não é tão simples assim? Olha, eu acho que na prática não é tão simples assim, mas é algo que eu tento praticar bastante, sim. Eu gosto até muito de usar uma expressão do Krishnamurti, né? Sobre estar cônscio. Ele fala muito sobre estar cônscio. Porque tem até uma partezinha de uma palestra que uma vez eu assisti, que aquilo deu um boom, assim, na minha cabeça. A gente encarna para a gente estar aqui como um treinamento de observar o nosso pensamento e o nosso dia a dia.
esse observar já é a gente estar meditando 24 horas do nosso dia, que é essa questão de estar cônscio. E aí, dentro da nossa vida, a gente para a gente sentar, para a gente meditar. Eu acho que é muito válido e é importante a gente fazer essa prática para que isso cada vez se torne mais fácil e aplicável enquanto a gente está cozinhando, trabalhando e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que o meditar é a todo momento, observar esse pensamento, né? A partir daí, de uma forma natural e espontânea, a gente vai conseguir fazer essa triagem, esse encaminhamento a partir do se conhecer. Olha, eu gosto de tal coisa, eu funciono de tal forma em tal questão. Mas é muito fácil também a gente falar sobre isso e praticar no momento que a gente tá calma, que a gente tá com a agenda tranquila. Agora, pega num dia que tá tudo mais complicado, tá tudo com o tempo apertado. A gente precisa praticar principalmente nesse momento, né? E aí eu acho que esse livro entra com uma potência muito grande, assim, pelo menos para mim, na forma do meu entendimento da vida, porque eu acho que quando a gente entende algo, o funcionamento, a construção daquilo, é muito mais fácil de desconstruir quando tá indo por um caminho que não é legal. Então, quando você busca um sentido de como aquilo funciona, vai ser mais fácil de eu redirecionar. E eu acho que ele traz essa luz, agregando com outros conhecimentos de outros livros também, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Mayara Corrêa sobre o livro O Poder do Pensamento, de autoria da Annie Besant, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Mayara Corrêa sobre o livro O Poder do Pensamento, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. A Mayara estava falando, né, no primeiro bloco, sobre a questão da meditação, de ela ser algo constante, diário. Eu lembro de um amigo que eu conheci na minha cidade natal, que ele é chinês, e ele é um praticante do Tao, que é uma espécie de teosofia chinesa. Eles estudam taoísmo, hinduísmo, cristianismo, estudam várias tradições. E uma vez, e ele é uma pessoa muito compassiva, de grande sabedoria, né, muito amorosa, você percebe isso estando perto dele. E uma vez eu lembro que eu perguntei pra ele, né, você medita? Esperando uma resposta, né, do tipo, eu medito 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, alguma coisa assim. E ele me respondeu o tempo todo. Então, a gente perceber que a meditação, de fato, né, é óbvio, né, que nós usamos as técnicas de meditação, nós reservamos um espaço no nosso dia, né, no nosso horário, para a meditação, um local adequado, um horário, mantendo uma rotina, que é justamente para treinar a mente, para aprender a meditar. Mas aquele que é um meditador, ele não é só aquele momento ali que ele vai meditar. O tempo todo vai manter, né, um estado meditativo. Uma mente vai desenvolver uma mente meditativa. E esse é o grande propósito. Mayara, eu sei que a Annie Besant,
né? Ela foi uma autora, assim, que ela tinha essa questão, né, da experiência clarividente, né? A segunda geração aí de autores da Sociedade Teosófica tem isso. E ela trazia também uma abordagem, assim, que falava um pouco, assim, né, relacionando esses temas com descobertas científicas da época. Nesse livro tem algo nesse sentido? Será que a gente tem como identificar, de alguma forma, esse poder do pensamento? Eu me lembro de uma parte do livro que me chamou bastante atenção, que ela correlaciona o pensamento com o comprimento de onda, que entra na questão das cores das ondas. Por quê? Como eu disse lá no começo, acho que a gente demora muito para entender que o nosso pensar, o nosso sentir, o amor é uma vibração, é uma energia, a raiva é outra, e o pensamento é igual. E quando a gente pensa, a gente emite essas ondas, partículas, e elas não vão ter só essa conotação de ondas, vão ser cores também, que muitas vezes, como encarnados, os olhos físicos não vão conseguir enxergar, mas elas vão ter cores, e essas cores são relacionadas com a rapidez que vibra, né? A frequência da vibração ali. Se é muito devagar, é denso. Se é muito rápido, é mais sutil. Então, passa por todas as cores. E clarividentes, eles muitas vezes conseguem ver esses flashes de luz. Às vezes não tem forma e tudo mais. E aí eu acho que, para mim, é muito interessante, porque traz para essa fonte que a física consegue explicar pra gente, né? Então, eu acho que é algo muito interessante, e que deve ser muito mais complexo, assim, estudar ao pé da letra isso. Você falando, eu me recordei, né, que quando eu tenho uma formação técnica em publicidade, né, e a gente estuda aí o outro lado, né, óbvio que publicidade não estuda que o nosso pensamento emite cores, obviamente que não chegamos nesse ponto ainda, mas estuda o caminho inverso, né, como as cores influenciam o nosso pensamento e nossas emoções. Então, se a gente for, né, para a área da publicidade, do marketing, isso é amplamente conhecido. Eu utilizo isso quando eu dou aula de design, ensino isso para os alunos, né? De que as cores, né? As cores de fato não existem, né? Porque são comprimento de ondas, né? Ondas luminosas, e que a nossa mente, né? O nosso cérebro interpreta como cor. E então a Anibesa nos demonstra, né? Que existe o caminho inverso também, né? Que não só o nosso pensamento está sendo influenciado por esses estímulos externos, como também está gerando estímulos, né? Será, Mayara, que seria como se fosse como se o nosso cérebro, né, ou nossa mente, fosse um aparelho de rádio e estamos todos conectados, nos comunicando em outros níveis? Olha, eu gosto de ver por esse lado que você tá trazendo. Porque se a gente entender que todos viemos do todo, e é como se fosse um raiozinho dessa energia que é o todo, né? E de uma certa forma, na unidade, a gente completa esse todo que é uma coisa só. Eu entendo que é justamente isso do rádio, porque ondas são frequências, né? Então, vai ter a estação maior ali e que sai essas frequências que são emitidas. E quando você fala disso da questão da cor, me vem outra parte ali do livro, que é a continuidade disso que eu estava comentando, sobre como uma cor influencia na outra. São energias, e as energias, elas têm o poder da ressonância. Então, quando se entra nessa mesma onda, nessa mesma frequência, uma consegue interferir na outra. Quando a gente pensa nas cores, ela toca ali no livro sobre, por exemplo, o azul com o amarelo. Na verdade, você não sabe se você está vendo a realidade certa, porque o azul pode influenciar o amarelo ou o amarelo o azul. Eu posso estar errando aqui nas cores que eu estou falando, mas é por esse raciocínio. Dependendo do ângulo que você olha,
você pode enxergar o azul ou o amarelo ou, de repente, o verde já, porque eles se misturam. Então, quando a gente tem uma situação na nossa vida, pensando que tudo é uma energia, pensando que tudo é uma energia, então tudo tem a sua vibração e tem sua cor. Tudo, completamente tudo. Então, a gente pode sempre estar equivocado com a forma com que a gente está olhando para aquilo. E aí, o mais interessante é quando a gente vai pensar sobre a cor branca, que é a mais elevada ali, né? Que a gente consegue ver, porque depois vai vir o raio ultravioleta e tudo mais, que é ainda muito mais, mas o nosso olho físico nem consegue chegar lá. E o branco, por ele refletir todas as cores, ele não tem esse poder de influência. Então, quando a gente olha para uma situação realmente aberto para entender o que aquilo realmente está transmitindo para a gente não tem essa ilusão de ótica, digamos assim, né? E aí é toda essa questão de trazer a física, a parte esotérica para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Na minha aula, né, quando eu vou falar sobre cores com os alunos, né, a primeira coisa que eu digo para eles, assim, que eu lembro uma vez de um aluno chamado João, né, o seu João, que ele me olhou assustado, assim, a primeira coisa que eu disse foi, a cor não existe, né? A cor não existe, só o que existe é a luz, e o que a gente chama de cor é como o nosso cérebro interpreta, né, os diferentes comprimentos de onda. Você falou do branco, né, então, o branco, né, no estudo das cores, ele na verdade, seria a luz pura, né, enquanto o preto seria a ausência de luz. Tem até aquela... em alguns lugares, né, o pessoal diz, não sai de roupa preta no sol, que você vai sentir mais calor. De fato, tem um princípio aí da física, né, porque enquanto o branco está refletindo, né, a onda luminosa, o preto está absorvendo, e na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, acaba se convertendo em calor, né, então de fato mesmo aquece, né, esquenta. Se a gente estiver embaixo do sol com uma roupa escura, vai aquecer mais. E existem até cidades, né, que o pessoal pinta os telhados de branco, né, para não aquecer tanto as residências, né, então são princípios que de fato se aplicam. Mayara, a gente está chegando no final do nosso tempo. O que você acha, assim, uma síntese, que você acha que esses conhecimentos do livro podem nos auxiliar no nosso dia a dia a entender melhor o nosso mundo e a produzir, emanar aí pensamentos mais produtivos e benéficos para todos os seres? Então, puxando aqui pela questão da meditação, eu vejo a meditação como um observar do nosso pensamento, porque através do pensamento tudo se cria do lado de fora. Quando a gente olha para esse pensamento, como ele se constrói, a gente tem uma potência muito maior de desconstrução disso, para que algo que é sombra se ilumine e se transforme. Então, quando a gente entende a construção desse pensamento, como ele se materializa para o lado de fora, eu vejo que a gente ganha essa potência, então, de entender o funcionamento dele e trazer de uma forma muito mais benéfica e evoluída para o nosso dia a dia, né? Então, são ferramentas a mais, conhecimento, autoconhecimento que a gente ganha com esse livro para conseguir transformações e evoluções, né? Com certeza. Mayara, gratidão pela sua participação. Obrigada, Charles. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Mayara Correia sobre o livro O Poder do Pensamento, de autoria da Nibesa, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos